Nós estamos vivendo, e por isso, gente, o motivo, não é, de falarmos sobre o momento da ameaça nuclear, nós estamos vivendo uma série de gestões políticas, inclusive para completar a questão do Cáucaso, o primeiro-ministro da Armênia, Pashinyan, foi chamado às pressas a Moscou, aonde deve estar, se não nas próximas horas, no máximo no começo da próxima semana, tá? Nós estamos vivendo uma conjunção de fatores de constrangimento à Rússia, sejam eles políticos, sejam eles militares, sejam eles de operações de sabotagem dentro da própria Federação Russa. E o que pode acontecer? Antes, eventualmente, de que uma tentativa ou uma utilização de um armamento nuclear tático possa ser levado a cabo. Quero lembrá-los que nós tivemos aquela posição com o Nord Stream 1 e com o Nord Stream 2, aonde a sugestão é de que também tenha ocorrido sabotagem de agências de inteligência ocidentais em relação aos interesses da Federação Russa. Um beijo, Gesamari, muito obrigado pelo teu carinho. Hoje houve uma declaração de um funcionário da OTAN, importante, graduado, dizendo que há um risco significativo de que a guerra possa entrar numa esfera de que tenhamos aí, aonde tenhamos, cabos de internet submarinos como parte do conflito. Então, o que está acontecendo? Quer dizer, esse risco ele é persistente, ele é significativo. Você teve ações contra a Rússia, o que pode gerar também a suspeita. Semana passada, a Marinha Sueca e a Marinha Finlandesa, me parece, agiram com essa suspeição. Pode haver uma retaliação russa, inclusive contra esses cabos de internet submarinos. Essas preocupações são crescentes, porque caso a Rússia tenha como alvo esses cabos submarinos e outras infraestruturas críticas, né, em um esforço de alguma forma para interromper a vida normal na União Europeia, eu diria, no Ocidente, como muita gente concebe, não é? Você tem que considerar o seguinte: nós temos 95%, eu avaliei agora há pouco, Sérgio Roupera, um abração, eu avaliei agora há pouco que cerca de 95% do tráfego internacional de internet, isso é uma informação que está disponível publicamente, mas que eu trouxe para compartilhar com vocês, não é? É transmitida por cerca de apenas 400 cabos submarinos, não é? Eles transportam aí cerca de 10 trilhões de dólares americanos em transações financeiras todos os dias. É o pivô econômico do Ocidente. Então, enquanto a Rússia está sendo objetivo de todo esse tipo de operação de sabotagem, de todo esse tipo de constrangimento de operações militares, de tentativa de levar as repúblicas soviéticas para a área de influência da OTAN, da União Europeia, dos Estados Unidos, você tem a possibilidade de que esses cabos possam entrar no conflito. Gente, vamos compartilhar, são informações únicas e importantíssimas. O momento da ameaça nuclear decorre do momento que nós estamos vivendo em relação às potenciais disrupturas na vida normal das pessoas que podem acontecer como parte dessa grande disputa. Eu não tenho dúvida que ambas as partes estão mapeando mais do que ativamente as infraestruturas do outro lado. Então, quer dizer, você tem as infraestruturas do outro lado sendo mapeadas constantemente. A China é outro ator significativo no fundo do mar. Pequim, né, trabalha há muito tempo para desenvolver sua própria infraestrutura submarina. Então, o que Pequim faz? Não quer ficar vulnerável a essa relação potencialmente destrutiva. Sália, um beijo para você também, obrigado pelo superchat. Os aliados da OTAN estão monitorando essa situação. É uma ameaça que é multiespectro, que é multidomínio, não é? Nós estamos falando de infraestrutura crítica. E aí, gente, há cooperação entre setor privado e OTAN. Há cooperação entre as grandes big techs, entre as grandes companhias, os grandes fundos transnacionais, que têm muitas vezes uma governança que é sob o aspecto da presença física, dividida em muitos desses países, não é? Mas, quer dizer, o mundo como ele depende de forma crucial da manutenção dessas capacidades e dessas situações aí
de infraestrutura. Obrigado, Carlos Pereira, um abraço grande para você. Então, nós estamos vendo o risco de que, a partir do momento, veja, não tem aquela imagem do leão acuado, do urso acuado, como vocês queiram colocar nesse momento. A guerra no solo, todo analista militar e todo analista diplomático sério diz muito claramente, Antônio de Castro, um beijo para você também, muito obrigado, que absolutamente o status dela hoje é de absoluta indefinição. É só você pegar o mapa dos últimos 6 ou 8 meses do conflito, você tem um impasse de iniciativa. Mas o que está começando a acontecer, e está sendo suscitado inclusive nos meios da finança transnacional, é o seguinte: o modus vivendi desta sociedade que enfrenta, de alguma forma, esse desafio da disputa pela hegemonia, do poder na Ucrânia, nesse grande embate, China, Irã, Rússia, Coreia do Norte, do outro lado a OTAN, União Europeia, esse modus vivendi está sob ameaça. Eu vi hoje uma entrevista de uma russa, falando em português, no Arte da Guerra, falando, inclusive, na presença do Dr. Rodolfo Laterza também, aonde ela falava, ao contrário do que diz, não é? Ao contrário do que diz, né? Então, Murasakino, manda ele se informar melhor, que nosso canal não tem absolutamente afiliação com nenhuma das partes envolvidas no conflito. Ao contrário do que estão dizendo, ela disse nessa entrevista que o custo de vida na Rússia está subindo, que há certa escassez de alguns itens importantes. Então, quer dizer, não é um conflito onde a posição de nenhum lado esteja confortável. Então, quer dizer, você vai construindo toda uma perspectiva aonde, Gesamari, obrigado, Gesamari deu de presente uma assinatura, vamos ver quem vai pegar aí. Ah, o Arthur Vinícius pegou, valeu, boa. Você tem aí, gente, uma ameaça ao modus vivendi, à estabilidade da vida cotidiana das pessoas no mundo todo, e aqui eu não vou fazer distinção entre a Rússia, a União Europeia, os Estados Unidos ou a China. E você tem passos a serem dados aí. Quer dizer, a Rússia está sendo atacada dentro da Rússia, isso é um fato. Negar isso e dizer, todas essas são operações de bandeira falsa para justificar a destruição da Ucrânia por parte da Rússia, não é um conflito sob o ponto de vista militar, político, diplomático, econômico fácil. É um conflito onde você tem partes que são potências em todas essas áreas, em todos esses aspectos, em alguns aspectos mais, em outros menos, mas que não podem ser desmerecidas ou desconsideradas. Primeiro, a guerra não está resolvida. A gente não sabe qual será a definição. Segundo, nós temos um risco muito grande de que, a partir dessas operações de sabotagem, a gente tenha instaurado um processo de vale tudo. Então, assim, você vai atacar dentro da Rússia, você vai atacar autoridades, você vai promover atentados, você vai ter ataques, provavelmente, da parte russa, operações Black Ops, operações especiais, contra quem eles julgam serem os agentes, ou quem eles sabem serem os agentes dessa operação, também no território de onde emanam essas ordens. Então aí começa o vale tudo. E aí o risco de que essa ofensiva, essa contraofensiva ucraniana, seja também espraiada, espalhada para outros frontes, é evidente. Eu apostaria, se fosse um jogo, não é um jogo, mas eu apostaria, se fosse um jogo, que o ponto mais explosivo é o Cáucaso. Porque, como eu disse há dias atrás para vocês, vou repetir aqui, porque muita gente podia não estar nem presente, o objetivo é romper a linha de comunicação entre o Irã e a Rússia. Para isso, você tem o Azerbaijão. O objetivo é dificultar a comunicação terrestre entre o Irã e a Armênia, naturalmente, porque é parte do corredor norte-sul potencial, e hoje o governo russo tem uma boa relação com o governo georgiano. Esse corredor, ainda que a Armênia não tenha fronteira com a Rússia, passaria pela Geórgia e faria uma inflexão a oeste para a Bulgária e faria uma outra ramificação, a partir de uma bifurcação, em direção a São Petersburgo, por via ferroviária e ou rodoviária.